Olá, bem-vindos ao Conexão ACIRP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Hoje, dentro da quarta edição do Inova Ribeirão, e nós vamos falar, adivinhe só, sobre inovação. É isso mesmo, a gente vai falar sobre inovação hoje e nós vamos falar com o Luciano Fernandes e com o Júlio Mila. Luciano, eu vou começar contigo, eu vou virar aqui, que senão dá dor no pescoço aqui. Ô, Lu, Luciano, me diz uma coisa, a gente vai falar sobre a Triceios. O que é a Triceios? Não, perfeito, uma pergunta excelente, né? Complexa. Eu sou um cara extremamente inteligente. Mas a resposta é simples. Patrícia, obrigado, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Prazer né? é Júlio, nosso. Valeu te encontrar, boa. A gente quase não se vê, né? Quase. Todo dia, né? Mas assim, realmente, a Triceios é uma consultoria especializada... De Ribeirão. Especializada em processos de transformação digital e inovação de empresas, seja de pequena, média ou grande porte. Ou seja, aquela empresa que tem um uso de tecnologia ou necessita se inserir no mundo de tecnologia, nós ajudamos ela a ter essa adaptação, essa usabilidade. E aquela que está madura, nós ajudamos ela a usar melhor ou buscar através de programas de inovação, ideias para melhorar o dia a dia, o processo de negócio. É um anjo com pessoa jurídica. Mais ou menos isso. Olhando os dois lados, o lado empresarial para usar mais e buscar no mercado através da inovação, empresas como startup, como nesse evento que nós estamos, né? Para poder encontrar essas empresas, para poder agregar e fazer esse encontro entre o mercado empresarial e o mercado startup para melhor usabilidade.
Aliás, a Triceios tá desde o começo, eu estou errado, Luciano? Nós estamos na quarta edição do Inova. Nós pegamos... Tá pelo menos a 3, né? Na verdade, segundo ano, porque o primeiro ano foi uma iniciativa, o segundo teve a pandemia, foi remoto. Depois foi aí o ano híbrido. passado nós entramos, esse ano aumentou bastante o evento, né? Eu lembro que vocês participam forte aqui dentro. Isso. Aqui dentro, toda a comunidade, por causa do ecossistema, né? Nós escolhemos Ribeirão Preto há 6 anos. Escolhemos porque desenvolvemos aqui esse ecossistema de inovação. Hoje você tem, acho que a Ribeirão Preto está a 6ª empresa, da 6ª cidade do estado de São Paulo que mais empresas de inovação possui. Então é um ecossistema muito robusto, forte, então a gente contribui para ele através do da Business Park que nós estamos instalados. Somos associados da CIRP, também colaboramos aí com o ecossistema da sociedade. Então vocês são da casa, né? Vocês são associados à CIRP, vocês são da casa, né? Os vizinhos, praticamente. Estamos em casa. Ô, Júlio, bem-vindo também, é um prazer tê-lo aqui. Eu vou começar com uma pergunta também muito inteligente, como a que eu fiz pro Luciano, que é: o que faz um diretor de inovação? Rapaz, inteligente. Nossa. Agora eu quero ver como vai responder. Você se superou, né? Eu fiquei a noite inteira pensando na pergunta dessa. Eu posso ficar até amanhã para responder. Não, sério. Não, o diretor de inovação na Triceios, vou te contar um pouco da missão. Sim. A Triceios respira inovação desde da sua fundação. Mas especialmente de um ano para cá, a gente tem ampliado demais as ações de inovação, principalmente com esse olhar para a inovação aberta. Então, o que o Luciano comentou, essa conexão do mercado corporativo com as startups é um nosso ponto forte. Né? Temos muito relacionamento, muito histórico com ações de inovação em grandes empresas, e isso é um ativo para as startups. Sim, né? Porque no fim do dia as startups buscam efetivamente vender os seus serviços, seus produtos para as empresas consolidadas. E nós nos colocamos aqui como um elo, como uma conexão. Então o papel do diretor de inovação é explorar ao máximo esse potencial que a região não tem nem o que dizer do potencial da região. Forte nisso, né? Nós somos multissetor, a gente é forte no agro, mas a gente é forte no health. A gente é forte em outros segmentos da indústria. Então, o nosso objetivo é explorar ao máximo isso. Lembrando que a gente vem trazendo recentemente um braço de Venture Capital para dentro da Triceios, para oferecer para os nossos clientes e para conectar com as startups. Então, essa é a missão básica, esse é o papel do diretor de inovação. Tirar o melhor proveito possível desse ecossistema que é rico, mas às vezes você tem tanta coisa que se você não souber focar, você não consegue entregar. É o problema do mundo de hoje, né? Você tem acesso a tantas informações que numa hora é o oposto do que... Vocês são novinhos ainda, vocês não lembram disso, mas é o oposto. Por exemplo, na minha época, eu sempre falo isso, que a gente fazia trabalho na biblioteca, tinha que ir lá pegar o livro e tinha poucas informações. Hoje é tanta informação que você não sabe exatamente por onde começar. Né? Mas o desafio mesmo, porque naquela época você tinha poucas informações na biblioteca. Sim. Hoje tem muitas informações, muitas startups, exatamente, muitas ideias. E aí quando o Júlio comentou do Venture Capital, até para passar aí para as pessoas que estão vendo, o que a gente faz, que comentou. Vamos traduzir para as pessoas o que é o Venture Capital. Isso, exatamente isso. Na prática, né? Nós ajudamos as empresas a construírem um orçamento para investirem em inovação em startups, ou ajudamos as startups a serem selecionadas de forma, vamos dizer assim, valorosa para receberem investimento. Então, esse fundo de investimento que a gente chama, né, esse fundo de valor, a gente ajuda isso a ter viabilidade com o investidor. Então, por exemplo, nós temos um cliente no varejo que ele resolveu investir em empresas voltadas para a cadeia de valor do varejo. Então, é só que ele quer investir em empresas para usar a tecnologia dentro de casa. Mas ele também quer ser sócio dessas empresas. Então a gente monta um fundo de investimento e garante que o dinheiro que ele coloca volte com outros filhinhos, volte com a data combinada, e aquela startup que recebe o investimento possa usar da melhor maneira, possa se desenvolver, crescer e ser uma empresa valorosa no mercado. Então a gente faz essa organização. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você pode responder. Existe alguma empresa ou grupo em Ribeirão Preto que faça isso? E eu vou te perguntar por quê. Porque eu acho que é fundamental na nossa região a gente começar a pensar em inovação para a área do varejo. É fundamental para daqui a 5, 10 anos. Porque o mercado tá numa mudança tão permanente, tão rápida, que se você não estiver preparado para isso, seja com pessoas, seja com tecnologia, você vai ser atropelado. O que a gente vê, né, a gente entende que na região você vê mais exemplos de empresas atuando dessa forma, para o agro principalmente, para a área de saúde. Para o varejo a gente
né, também não, talvez algumas iniciativas ainda é muito menores, incipiente, né? E nós temos uma intenção de trazer isso para cá, à medida que com esse cliente que a gente quer trazer essa conexão, inclusive integrando regiões, porque a inovação permite isso, né? A inovação não tem um olhar de concorrência, tem um olhar de cooperação. Sim, sim. E um dos nossos planos é trazer essa cadeia do varejo para Ribeirão Preto, né? Porque a gente tem uma força aqui também. Mas precisa de explorar um pouco mais. Tem, de novo, né, tem muito a ser explorado, então a gente quer canalizar um pouco da nossa energia aqui nesse sentido. Nós vimos até na abertura do evento a presidente da Associação Comercial, né, comentando sobre os desafios, né, de implantar, de estar há um tempo já na associação, implantando a questão do e-commerce, do comércio físico com a loja virtual, tal. É um dos desafios. Então existem empresas na região que trabalham ferramentas de e-commerce, ferramentas de logística e tal. Mas o que a gente quer agregar é não só essas empresas de tecnologia, mas como o pequeno, médio ou grande empresa do setor possa receber isso na prática lá dentro. Era isso que eu ia te perguntar, por exemplo, se eu tiver um mercadinho de esquina, ou então uma rede de supermercados, sei lá, com 10 funcionários, rede não, 2, 3 supermercados com 10 funcionários, como é que isso pode me afetar, como isso pode me ajudar? Eu posso posso me beneficiado por isso? Claro, com certeza. Por exemplo, o caso do Magazine Luiza. Por mais que é uma grande empresa, uma grande loja, ela tem lá o que elas chamam de marketplace, onde aquela pessoa que tem uma loja pequena, física, ou que estava limitada pela pandemia de poder vender fechado, ela poderia pegar aquele catálogo de produto dela, colocar lá no portal do Magazine Luiza, você comprava de algum lugar, alguém chega e fala, cara, isso aqui vai ser entregue em Ribeirão Preto, na loja tal. Aquela logística era feita e aquele comerciante receberia o produto dele. Isso pode ser feito para pequenos e médios. Existem esses marketplaces hoje. Então é levar através da associação também para esse mercado, construir esse grupo de apoiadores, e isso é totalmente viável hoje. Vocês acham, por exemplo, que a falta de informação, a falta de acesso a notícias pode ser um dos problemas, por exemplo, as pessoas não terem, por exemplo, acesso a ideias como essa que o Luciano acabou de falar? Eu ia, inclusive, fazer esse comentário, cara. Porque, por exemplo, imagina, hoje muito se fala, um ponto importante, engajamento do cliente. Sim. Customer experience. É fundamental para que você tenha um processo de aumento de vendas, de cross-selling, entendeu? Para ampliar receita no final do dia. Muitas dessas, à medida que a gente consegue trazer eventos, ações de inovação, startups que trazem ideias diferentes, que a gente consegue trazer para o ecossistema, para a região, todos podem se beneficiar disso. Sim, né? Sim. E ter acesso a essa informação que talvez ela não chegasse, ele não obtivesse esse acesso de outra forma. Sim. Então tem essa contribuição indireta também, que é preciso aprender a medi-la, né? Mas ela é eficaz, né? E a gente entende que ela é valorosa também. Eu estava conversando, eu nunca sei que dia da semana. Hoje é quinta, né? Acho que é. Hoje é quinta. Eu sempre acho que está faltando um dia na minha semana, não sei porquê. Hoje é quinta-feira. Foi na terça-feira, eu conversei com o secretário de inovação de Ribeirão Preto, Leônidas. E ele falou uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de inovação, geralmente a gente fala de um celular moderno, de um carro moderno, enfim, de alguma coisa fisicamente, alguma tecnologia nova. E ele falou uma coisa: isso é muito importante, mas você tem que ter as pessoas preparadas para conhecer essa tecnologia, para poder vender melhor ou poder se ajudar mais. E vocês concordam com essa informação? Quer dizer, que se a gente tiver pessoas cada vez mais preparadas, é possível até que a própria lucratividade do negócio vá mais para frente? Sem dúvida, sem dúvida. Aí entra também um pilar da educação, porque a inovação tem alguns pilares por trás da inovação. Aí você começa a puxar a história da inovação, você tem o empreendedorismo, que é um fator, um pré-requisito para a inovação, né? Essa disposição de pensar no novo, de trazer novas ideias, né? E o empreendedorismo, somado com um sistema de educação forte, basicamente são os pré-requisitos básicos ali para que a inovação se desenvolva na plenitude. Sem dúvida. Então ele tem razão. Muitas vezes, vou citar um exemplo. Alguns anos atrás surgiu uma tecnologia do Google, chamava Google Glass, que era um óculos que tinha lá, e você na sua lente você conseguia acessar diversas informações, mas naquele momento, 2014, 2015, o mundo não estava preparado. Sim. Ela foi Isso aconteceu com o tablet que a Microsoft lançou na década de 80 ou 90, não foi? Ela lançou e não funcionou. Exato. Então, veja, muitas questões e muitas ideias surgem às vezes na hora errada. Ou
o público não estava preparado. Então, Exatamente. essa é uma relação que tem que ser pensada. A inovação ela tem que ser acompanhada por um processo de educação e de evolução das pessoas também. E um momento, só um comentário, para complementar. O momento do lançamento e do tema inovação, você comentou do comércio, vou falar do comércio novamente. Nós temos algumas empresas aceleradas que a gente ajuda, que a gente pode, então nós que tentar ouvindo aqui podcast pode depois consultar. Se você tem um lojista aqui em Ribeirão Preto, não importa o produto que ele tem, e ele tem só a loja física no calçadão, espera o cliente lá. Se ele quiser, a partir de tal data, botar num site o catálogo de produto dele, alguém ligar ou entrar e ver, a gente tem soluções logísticas que a gente acelera, que a gente consegue entregar em até 24 horas, num raio X, o calçado dele, se for comprado via internet, antes mesmo do cliente ir até a loja dele. Isso é uma inovação? Talvez uma facilidade. Só que já existe. Aí você falou, como que as pessoas podem ter acesso a isso? Primeiro, tirando o medo e o preconceito de que essas tecnologias são inviáveis. Porque essas tecnologias, elas se pagam com o próprio retorno da venda daquele negócio. Então tem muita criatividade acontecendo, muita inovação. Eu acho que falta chegar e levar realmente, como o teu canal, os podcasts, workshops da associação, eventos no centro de inovação que tem, convidando a população para conhecer. Né? Conhecimento nunca é demais, né, Zé? Você falou exatamente. Você falou uma expressão muito interessante, que é perder o medo. Que é perder o medo. E perder o medo tem muito a ver com o empreendeurismo também, né? Sem dúvida. Exatamente. Não pode ter medo. Senhor, me diz uma coisa, como é que você acha que vai estar a Triceiro daqui a 5 anos? Olha, 5 anos. Daqui a vai estar no Brasil ainda? Não, nós sempre estaremos no Brasil. Na verdade, daqui a 5 anos é praticamente o dobro do que nós temos hoje, porque nós existimos há 6 anos. Mas o que nós acreditamos que em 5 anos, toda a transformação que nós estamos plantando hoje, os segmentos que nós estamos investindo, os fundos de investimento que nós estamos montando, que nós estejamos posicionados realmente como uma empresa que ajudou esse ecossistema aqui em Ribeirão, no estado de São Paulo, no Brasil, quem sabe fora do Brasil, que sejamos uma empresa referência no aconselhamento de programas de transformação, que sejamos uma empresa que possa transformar startups que nós estamos investindo hoje em empresas que faturam bem daqui a 5 anos, ou seja, ajudar essas empresas, ajudar o ecossistema, com certeza vai retornar para nós de uma forma muito positiva. Porque é um trabalho muito legal, porque justamente as startups, e justamente no começo, são empresas muito frágeis. Muito frágeis, elas quebram com muita facilidade. Às vezes você tem uma ideia legal, e aí? Até vem, né? Você falou triceios, né? Triceios é árvore e tem a palavra vendas, né? Por que triceios? Por que seios, vendas, você não vende? É porque, na verdade, desde o começo, quando você olha a gente começou com empresas menores. Então, assim, uma startup nasce de uma ideia. Nem sempre ela sabe se vender. Nem sempre ela sabe se posicionar. Por isso que tem os pitches, né? Dessa visão. Então, nós pegávamos empresas ali e aconselhávamos. Cara, você tem um bom produto técnico? Você atende uma dor boa? Então eu vou te ajudar a colocar no mercado, vou vender para você. Então eu sou uma árvore de facilidade de vendas. Então, depois disso, a gente não tanto mais ensina ele a vender, mas prepara ele para servir, para se posicionar. Então, nós acreditamos que existe o desafio dessas empresas e elas precisam não só tecnicamente, Zé, mas precisam estar preparadas. Como eu resolvo essa dor? Como que eu monto uma estrutura financeira adequada para controlar, né, os meus pequenos ou o meu investimento? Como que eu controlo minha receita? Todo mundo começa assim, né? Em casa é assim, não é? Exatamente. Quantos a pagar, quantos a receber, como que eu faço? Então a gente tem pra isso. Eu em casa tenho só despesa, não tenho receita. Eu olho para minhas contas, eu fico com um negócio vermelho. Tá certo que eu torço pro Inter, né? Aí eu olho pro lado, é tudo vermelho. Eu falei, bem, deve estar tudo bem. Tá tudo o Júlio já é palmeirense. Já tá então esse aqui tá rico. Eu não sou nada. Mas olha, a gente complementando, nós olhamos muito, falamos muito da questão da governança. Né? Porque há uma impressão que inovação é baderna, bagunça, ideia. Também pode ser, mas tem um momento que você tem que falar, peraí, vamos organizar. É um negócio. Porque senão você não se prepara para estabelecer uma rota de crescimento. Tem que haver essa visão. Então a governança com segurança jurídica, que é o que a gente costuma dizer, é um pilar fundamental para o crescimento de uma startup. Então, em algum momento, ela vai ter que olhar para isso se ela quiser crescer. De preferência que ela já comece o mais cedo possível pensando nisso. E é aí que a gente entra. Agora você quer ver, Júlio, um comentário interessante de como que devolver para a sociedade, foi um ponto que a gente falou. Né? Sim. Quando a gente faz esses programas, a gente conecta empresa, o cliente, né? A empresa que tem uma necessidade, uma dor. Eu queria melhorar minhas vendas, eu queria melhorar meu consumo, eu queria melhorar minha segurança. Como que eu faço? A gente olha para o mercado e fala, cara,
tem soluções tradicionais e tem startups. Ou ideias. A gente conecta com as universidades. Eu vou dar um caso bem rápido de um cliente nosso. Ele tinha uma necessidade de negócio, nós ouvimos, poxa, como nós vamos resolver isso para ele sem ele fazer grandes investimentos? Então nós temos a ideia, organizamos e fomos até a FATEC, na faculdade e tal, para poder trazer ideias. Abrimos a FATEC um programa de ideias que montamos lá 5 turmas de alunos e demos para eles um mês para eles pensarem. Quando eles voltaram com as ideias, um grupo de alunos trouxe algo que, caramba, ninguém tinha pensado nisso. Rapaz do céu. Conclusão, a ideia foi aceita pelo cliente, os alunos foram contratados pelo cliente, geramos mão de obra, devolvemos para a sociedade sem dúvida. e pegamos pessoas que estavam numa vamos dizer assim, trabalhando e estudando para construir alguma coisa e de repente entra no mercado corporativo empresarial com uma solução criada por ele, onde ele tem o benefício e o retorno e tem todo o crescimento que ele nem esperava que ele ia ter. Num programa de inovação de 60 dias, que praticamente de forma gratuita para a empresa, porque nós fizemos a título de estudo e devolução para a sociedade daquilo que a sociedade já nos deu. Fantástico. Então são esses programas que a gente abre e faz também. Legal. Júlio, alguma consideração final? Exceto ser do Palmeiras? Bem, eu não posso falar muito, né? Eu não posso falar muito. É que eu não sou nem corintiano, nem palmeirense, nem nada. Eu sou botafoguense, né? Botafoguense. Eu, quando o Inter tá perdendo, eu falo que eu sou ponte pretano. Eu sou ponte pretano. Apesar que tem uma lenda aí que é mentirosa de que eu tô dando azar pro Botafogo, já vou deixar bem claro aqui que não é verdade. Você foi 3 jogos e perdeu nos 3, velho? Mas isso é coincidência. Esse é outro detalhe, entendeu? Não, acho que a consideração final é passar para todos que estão ouvindo a importância da inovação, como, por exemplo, essa situação que o Luciano contou, outras várias dessas situações acontecem à medida que a gente se movimenta em nome da inovação, a gente se abre mesmo para pensar diferente, né? Então é um convite mesmo para que as empresas, né, e também as startups, os empreendedores que saem e entram num caminho de inovação, que se permitam isso, né? Que abram aí as possibilidades nesse sentido, porque sem dúvida nenhuma é o caminho, né? Perfeito. É o caminho para o futuro. Você falou em convite, eu vou aproveitar então, eu vou convidar vocês, o podcast está aqui temporariamente no Inova, mas ele fica permanentemente nas instalações, são mais ou menos 8 quarteirões de estúdio que nós temos ali na região central. Coisa tem modesta, até pedágio entre um estúdio e outro, porque é tão grande. Modesto, né? Então, não, mas eu gostaria bastante de convidar vocês para a gente continuar essa conversa na CI. Legal. Porque tem muita coisa para falar, porque eu acho que se a gente conseguindo divulgar boas ideias e mais que isso, fazendo com que as pessoas ouçam as boas ideias, eu acho que já está com meio caminho andado para a gente resolver um monte de problemas por aí. Maravilha. Convite Luciano, aceito. alguma consideração final? Não, só agradecer, aceito o convite. Obrigado. E a hora que você quiser, se quiser pegar um tema específico, que a gente vá, que a gente leve, nós estamos num ecossistema do Dabi com 85 empresas, podemos consultar ali qualquer assunto especialista, levar, que seja interessante para o público. Vamos fazer isso. E assim, eu queria dar um recado final, então, se tem um empreendedor que está ouvindo, ou se tem alguma empresa que está ouvindo, um empreendedor, acredite em Ribeirão Preto, porque aqui tem muita diversidade, tem muito centro de inovação, tem um conteúdo maravilhoso. Olha o tamanho desse evento, nós somos quase mais de 2.000 pessoas em 3 dias. Então aproveite, tem muita coisa para se construir aqui e nós, com certeza, estamos muito felizes de estar instalado aqui e continuar aqui. Obrigado, José. Maravilha. Obrigado. Foi isso. Esse foi o nosso Conexão ACIRP, onde nós conversamos com Luciano Fernandes, da CEO da Three Sales, e Júlio Mila, diretor de... Agora eu sei o que faz um diretor de inovação, da Three Sales. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco nós estamos de volta com mais um podcast. Um abraço a todos aí e até a próxima.